Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todas bem, melhor do que eu. Já vou pedir perdão pela voz, ela tá se recompondo aos poucos, eu estava sem voz, rouquíssima, por isso não tinha nenhuma condição de eu fazer vídeo, eu não estava bem, fisicamente, psicologicamente também, porque aí a gente fica abatida, fica chateada, né, de não poder fazer as coisas, a casa fica por conta, então não tinha nenhuma condição de eu fazer vídeo. O meu nariz também, eu estou um pouco fanha, eu acredito que foi uma gripe bem pesada e eu fiquei até de cama, mas graças a Deus eu tô me reconstituindo aos pouquinhos aí. Ontem já foi um dia melhor, hoje tá melhor ainda, apesar do nariz e da rouquidão. Mas eu creio que isso também é meio que normal do inverno, né? Nem sempre a gente consegue passar por ele ilesa. É muito difícil de eu ficar doente, mas eu fiquei. Então, amém, né? Em nome de Jesus aí, conto com as orações de todo mundo para me restituir. Eu já tenho uma grande rede de apoios aí que oraram por mim, graças a Deus. Como sempre conto pra vocês, eu tenho amigas do céu e tenho também um marido especial que orou por mim, né, me ungiu da cabeça aos pés quando eu precisei, quando eu tava de cama. Eu creio que foi isso que renovou aí as minhas forças. E agora é só realmente um pouco de cuidado para que eu volte totalmente ao normal, amém? Então, vamos lá, vamos seguir, em nome de Jesus, né, que essa semana ela seja uma semana que a gente possa sentir a presença do Espírito assim de pertinho, né? Que a gente possa restabelecer a nossa conexão com Deus aí, porque nós já estamos na metade do ano. E muitas coisas já se passaram quando a gente se dá por conta, nossa, né? Nós já estamos virando o inverno para quase ele acabar e já tá, daqui a pouco já é setembro, outubro, né? E o inverno passou. E isso é bom, porque, né, para quem... às vezes o friozinho é bom, mas o inverno ele traz consigo esses poréns, né? Ele traz as doenças, os vírus, ele traz, às vezes, aquela fadiga, né? Da gente não querer levantar, da gente não querer fazer as coisas, a gente também nem consegue, tem coisas que nos limitam por causa da chuva, da umidade. E eu tô falando tudo isso já iniciando o nosso devocional. Porque essa semana eu tive esse start, assim. Muitas coisas aconteceram. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma nova amiga que eu tenho. E eu disse, eu preciso me acostumar à nova vida. Eu preciso me acostumar. Todo ciclo é um ciclo, amém? Mesmo que a gente esteja aí morando anos no mesmo lugar, na mesma casa, né, frequentando os mesmos lugares, eu sempre tive essa impressão de que todo ano era um ciclo novo, e com certeza, né? Porque por mais que nós estejamos nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, coisas novas acontecem, né? Basta a gente prestar atenção. Só que, em especial, esse ano na minha vida tem sido realmente muito diferente. Porque eu não estou no mesmo lugar, não estou na mesma casa, não estou na mesma cidade, não estou nem no mesmo estado e não convivo com as pessoas que eu estava acostumada a conviver, então tem sido realmente um turbilhão de novas experiências para mim e para minha família. Então é normal que eu tenha esse anseio, vamos dizer assim, pelas coisas que estão acontecendo na minha vida de uma maneira diferente. E ontem eu parei para ter essa reflexão e pensei, eu preciso colocar as coisas em ordem, estabelecer o que é prioridade e começar a entender esse novo ciclo da minha vida e começar a me acostumar com ele e colocar tudo o que for necessário colocar em ordem para que eu não perca o principal, que é a presença do Espírito Santo. Eu não sei o que você está passando na sua casa, né? E eu pedi muito para Deus uma palavra para mim, porque é o meu devocional pessoal, como sempre contei para vocês, né? Raramente eu compartilho outra coisa com vocês. Às vezes eu compartilho outra coisa do que eu tô passando no meu devocional, mas já expliquei. Porque às vezes o meu devocional é só choro, é um louvor, é uma situação minha de oração que eu tô orando há muito tempo, vamos dizer assim, né?
Então, às vezes, o devocional pra mim é isso, e aí eu acabo indo buscar outras fontes, outros estudos pra compartilhar, mas raramente. Normalmente, eu peço uma palavra pra mim, né? Deus me revela, né? Espírito Santo vem, fala comigo, e aí eu compartilho essa palavra com o devocional, o áudio, o vídeo, como eu tenho feito, né? Porque isso é algo que Deus sempre me pediu pela um pouco da minha facilidade de comunicação. Talvez por eu ser professora, né? A gente tem essa facilidade de falar. Meu temperamento também. E eu resolvi obedecer. Então, esse devocional de hoje foi uma palavra que Deus deu pra mim em situação que eu tô passando. Então, eu não sei o que você pode estar passando, mas se tem uma coisa que eu sei que nós temos em comum, é do nosso natural das mulheres, nós nos ansiarmos com as coisas, nós nos enchermos de afazeres. E às vezes até nem são afazeres físicos, vamos dizer assim, de coisas para fazer. Eu nem tenho tantas coisas para fazer, mas nós temos a facilidade de encher a nossa mente de coisas, de pensamentos, de problemas. A gente tem a facilidade de olhar muito para o outro, então a gente pensa na mãe, na tia, na prima, na amiga, enfim. Nós temos essa sensibilidade, né? Por isso nós somos feitas, inclusive, para dar a luz, para a criação, porque a gente tem essa sensibilidade do cuidado, né? E aí a gente às vezes esquece que esse cuidado nos leva a desconectar do que é mais importante muitas vezes, porque eu sempre costumo dizer, né? Aquele versículo, né? A lei do Senhor, ela é perfeita. E quando ele diz que amai ao próximo como a ti mesmo é o primeiro mandamento, é porque eu preciso cuidar de mim. Se eu não consigo cuidar de mim e me amar, eu não vou conseguir cuidar de ninguém. Consequentemente, não vou conseguir amar ninguém, porque se eu não tô me amando, não tem como eu dar aquilo que eu não tenho, né? É como eu pegar uma vasilha e tentar tirar algo dela, uma vasilha vazia para dar para alguém, não tem como. Então, e o Senhor me trouxe esse start, sabe? Porque eu tenho vivido um ciclo na minha vida, e as pessoas, elas têm vindo, meus familiares têm vindo me visitar, isso tem sido ótimo, inclusive foi maravilhoso para que a gente se sinta bem aqui, não se sinta tão distante de todo mundo. Mas aí, como é diferente de quando a gente estava pertinho, né? Só um pouquinho, é só umas horas, às vezes a gente se via ali rapidamente, dava uma passadinha e tal. São dias envoltos naquilo, né? Na recepção de alguém, ou no que a gente pode proporcionar para essa pessoa, ou no passeio que a gente pode dar. E isso, de certa forma, eu acho que me ansiou um pouco, né? E aí eu já comecei a pensar no verão, pensei, meu Deus, no verão como é que vai ser e tal. É diferente, claro, no verão a gente vai estar totalmente de férias, né? Todos nós aqui em casa, então até nós vamos estar em outro ritmo. Mas, o que eu quero dizer com isso? Ontem eu disse para essa amiga, né? Eu preciso me acostumar com o novo ciclo, organizar as coisas e priorizar aquilo que eu não posso deixar para trás, aquilo que eu não posso retirar da minha vida de jeito nenhum, porque é essa retirada, essa falta de prioridade na minha vida que faz com que tudo desmorone ao meu redor. E a minha saúde é com certeza uma reflexão, né? Um reflexo, desculpa, disso, porque eu me ansiei, eu me ataquei. Eu acredito que foi porque, como eu digo, eu não costumo ficar doente. Eu não fiz nada de diferente do que eu já havia feito. Estava sol, agora, hoje, choveu aqui. Mas ontem estava um calor, estava sol, sabe? Tinha um ventinho, mas estava tudo tranquilo. Eu não tomei banho de praia esses dias, eu sou friolenta, inclusive eu vou pra beira da praia quando eu vou tomar um chimarrão. Eu vou de casaco, e casacos grossos, né? Eu vou com meu chimarrão quentinho e tal. Eu não me descuidei, né? Minha alimentação tá normal e tal. Então eu acredito que foi um pouco interno isso, sim. Foi um pouco dessa ansiedade do que fazer, como fazer, sabe? Como receber e tal. E eu preciso entender que
isso tudo vai ser maravilhoso. A gente sonhou, eu e meu esposo, a gente sonhava com isso. A gente dizia, é tão legal quando a gente tem um lugar que a gente pode receber as pessoas vão se sentir bem. A gente já sempre fez isso ao natural. E agora, então, a gente mora num lugar que, querendo ou não, é um lugar de que as pessoas gostam de estar, que é a praia, de passear, é um lugar diferente de onde elas estão acostumadas a morar, né? Muita gente passa muito tempo planejando vir pra praia e a gente tem esse pouso aqui. E isso era um sonho pra nós, fazia parte dos nossos planos, sempre fez. Então, isso não pode atrapalhar a minha rotina. Só que eu não entendi, hein, sabe? Quando a gente sonha algo, isso foi algo que Deus me falou também, né? Existe, e o meu marido também, conversando esses dias na praia, tomando um chimarrão, ele falou algo muito forte que veio com o que o Senhor tem me dito. Ele disse, amor, Deus falou comigo, né, e eu entendi, né, ele tava conversando com um amigo que é cristão, e o amigo dele falou com ele, e ele entendeu de Deus, que existe o sonho e a realidade. Amém? Quando a gente sonhou em vir para outro lugar, para a praia, a gente idealizou algo. Amém? Mas existe uma realidade. Então nós vivemos sim um sonho, é maravilhoso estar aqui, esse lugar é um sonho nosso e um sonho de se olhar mesmo, de viver, né? É lindo a gente olhar para a natureza, para o mar e não ver Deus, não ver um projeto perfeito, é perfeito. Mas existe a realidade, né? Nós estamos aqui ainda nesse mundo, nós não estamos flutuando no céu, né? Vivendo do amor. E então existe uma realidade, a realidade ela continua para nós. Para muitas pessoas esse lugar é um lugar de férias, de passagem, mas para nós é um lugar que nós estaremos vivendo todos os dias. Indiferente se eles são sol, se eles são chuva, né? O nosso trabalho continua todos os dias, e ele disse isso, e eu sonhava, quando a gente sonhava em vir pra praia, a gente idealizou algo, mas existe uma realidade, nós precisamos cumprir esse propósito na nossa vida, até o fim das nossas vidas, que é dar continuidade ao trabalho, para nós termos o sustento, ao fruto, né, do nosso trabalho, a ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos. Então, levá-los à escola, ensiná-los a palavra de Deus, levá-los à igreja. E isso não pode ser quebrado porque nós recepcionamos as pessoas. Isso não pode ser quebrado toda vez que nós resolvemos lembrar que isso aqui é um sonho. E eu não tô falando só por causa das pessoas virem aqui, nós também. Por isso eu estou falando, nós precisamos nos acostumar com a vida aqui. Que nem tudo é assim, é um sonho, eu vou viver agora sempre flutuando por aí. Nós precisamos estabelecer as nossas prioridades e não tirar elas do lugar delas, né? Prioridade já diz aquilo que eu priorizo, né? Se ela vem em segundo, em terceiro, em quarto, então ela não é prioridade. Reestabeleça a sua prioridade. Ela tem que ser em primeiro lugar. E a nossa é Deus, é Jesus. Em segundo é a nossa família. E em terceiro, nosso trabalho, né? Para poder colher então do fruto do nosso trabalho o descanso, a alegria, os momentos de prazer, enfim, né? Junto ali também com o nosso chamado, né? Isso é nós, tá? Nossa família entende assim, eu e o meu marido entendemos assim. Então nós precisamos priorizar. E por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Como eu falei, é um devocional e é um diário. Eu abro aqui pra mim aquilo que Deus toca no meu coração pra dizer. Talvez não seja isso que você está vivendo, mas talvez em algum momento, né, Deus tá falando agora com você o que você tem priorizado. Como você tem priorizado isso? Porque prioridade, como eu falei, é aquilo que está no topo. Ela não pode ser direcionada a outro lugar. E, inclusive, a prioridade é aquilo que você priorize. E ela não sai do primeiro lugar ali enquanto você não realiza ela, sabe? E para nós, Deus, ele nunca vai sair do topo, né? Mas nós temos que sempre realizar para ele realmente continuar no topo. A gente tem que sempre realizar. E para nós, o topo, que é Deus, né? Que a nossa família ali, ela é não só a prioridade, como a base que sustenta. Então é como se fosse, assim, um cilindro, sabe? Aquilo que sustenta a gente, a rocha que sustenta a gente. Envolto daquilo, dentro daquilo tá as outras coisas, né? E Deus vai encaixando e dá tempo de tudo.
Então, talvez você não esteja passando por um ciclo diferente, uma situação diferente, mas Deus quer falar com você sobre as suas prioridades. O que dentro da sua casa tem tirado o foco do Espírito Santo de Jesus, sabe? Nesses dias, eu não deixei de ser crente. Eu já falei, inclusive, outra vez para você sobre isso, sobre esse devocional, e Deus tá falando comigo de novo, né? Eu não deixei de ser cristã, não pequei contra Deus em nenhum momento. Só que a gente precisa manter a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito na presença de Deus, com clareza, com certeza, entende? Eu quero ler para vocês algo que tá na Bíblia e que vai abrir o nosso entendimento quanto a isso. É uma passagem muito conhecida por nós mulheres, muito mais, né? Então eu creio que Deus vai falar grandemente ao nosso coração. Lá em Lucas 10:38, diz: na casa de Marta e de Maria, tem um título, tá? Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então aqui nós temos duas irmãs e a chegada de Jesus. Esse é o foco dessa história. Então Jesus está chegando nessa casa e uma irmã se enlouquece com as tarefas de casa e se perde completamente dentro daquilo que ela pode servir. E eu não culpo Marta e nem nos culpo por isso. Porque muitas de nós, e isso é uma das minhas linguagens assim de amor mais marcantes, assim, que é o servir. Eu gosto de servir, às vezes nem sempre é fazer alguma coisa para a pessoa, mas recepcioná-la para mim é essencial. Eu adoro recepcionar as pessoas, no sentido de parar o que eu tô fazendo, fazer o que a pessoa quer fazer, levar ela onde ela quer ir, levar comigo onde eu for, ver o que eu gosto de fazer, o que é bom, por exemplo, aqui, né, tem essas opções. Mas quando eu morava na cidade, né, do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, que a gente tinha todo mundo lá em Cachoeirinha, né? Às vezes eu descobria um lugar legal, por exemplo, e eu queria levar todo mundo pra lá. Eu tenho talvez seja mais tempo de qualidade ali, quem sabe, mas atos de servir também. E aí a gente vê Marta, então, com essa linguagem de amor. Ela queria servir, mostrar serviço para dizer que estava recebendo ali o Senhor. Só que a partir do momento que Marta faz disso a prioridade dela, então se desfoca do principal, que é a presença de Jesus que está chegando. E também o fato dela se ansiar com tantas coisas e fazer isso da prioridade dela, retira dela o Espírito Santo, o Espírito de Deus, aquele amor real pelo que ela está fazendo, e faz com que inclusive ela olhe para quem não está fazendo nada, que aparentemente seria Maria, que não estava servindo nada, estava só jogada aos pés de Jesus. E aí ela vai e reclama para Jesus sobre aquilo. E aí Jesus vai e puxa a orelha de Marta, diz: Marta, Marta, sabe? Tu tá atucanada com muitas coisas, quando na verdade a principal delas tu perdeu, que é a boa presença. Isso não pode ser tirado de Maria, porque realmente, quando a gente tem a presença do Espírito Santo, quando a gente tem Deus como nossa prioridade, e eu não estou falando de um Deus que a gente ouve falar, de um Deus que a gente sabe que existe, eu tenho Deus, eu falo com Deus, não. Essas desculpas não nos cabem mais. Quando Deus é realmente a nossa prioridade, essas desculpas não podem mais nos caber. Eu fiz isso por muito tempo. E agora, inclusive, o que me adoece é quando eu sei que eu tô fazendo a mesma coisa, sem dar essa desculpa, claro, mas no sentido assim, que nem eu comentei com vocês, eu não deixei de ser crente, eu não pequei, mas eu não tive a melhor parte do meu dia, porque esse
Esses vídeos, inclusive, eles são para enfatizar a devoção diária a Deus. Isso faz total diferença na minha vida. Isso faz total diferença na sua vida. E eu posso dizer isso com convicção, porque é algo que eu vivo. E quando eu não vivo, eu sinto na pele, eu sinto na carne, eu sinto na alma, eu sinto no meu espírito, eu sinto na minha saúde, eu sinto na minha vida familiar, eu sinto na vida com os meus amigos, eu sinto na minha vida de ministério, de chamado, sabe? Como mulher. É algo... Eu não posso chorar, porque senão vai ficar pior no nariz ainda. É algo que reflete, é assim, ó, é inacreditável. Só você provando, pra você entender. Então, o que eu tô querendo dizer aqui não é algo assim, não, mas eu tenho Deus, mas eu falo com Deus. Não. É priorizá-lo. Pelo menos em algum momento do seu dia, você conversar com ele. Você tem que entender que ele é um pai, ele é uma mãe, que tá ali, ele vê todo o seu dia acontecer. Imagina você, né, sendo pai ou mãe ou não, mas imagine agora você como mãe, tá? Como pai, indiferente quem estiver ouvindo. E você tem um filho dentro da sua própria casa, tá? Que foi você que criou aquele filho, você deu a vida àquele filho. E ele não falar com você o dia inteiro, ele não olhar na sua cara. E em momento nenhum, aí você faz várias coisas, você cuida, você guia, você leva, você traz, você alimenta, você supre todas as necessidades, porque é isso que um pai e uma mãe fazem. E aí você fica esperando até o último minuto da meia-noite daquele dia pro seu filho e ele nem olha na sua cara. Pois é, esse é Deus com nós. Você já imaginou quantos dias você já passou 24 horas sem olhar na cara de Jesus? Pois é. Porque toda vez que eu não tenho devocional, eu penso nisso, eu penso, meu Deus, quantas vezes Jesus estava ali, né? Estava me esperando, estava no mínimo esperando que eu desse boa noite, obrigada Jesus, que eu agradecesse todo o cuidado que ele teve comigo no dia, os livramentos que eu sequer consigo imaginar que ele deu na minha vida e eu sequer, sabe, dei um oi de longe pra ele. Imagina, dentro da mesma casa, o seu filho te ignorar completamente. Eu acredito que é assim que o Senhor se sente quando a gente não tira um tempo, quando a gente não prioriza ele, sabe? Quando a gente não fala com ele de verdade, naquele momento que é só nosso com ele. Naquele momento em que a gente sente como se a gente estivesse olhando no fundo dos olhos de Jesus. Em que a gente pode conversar, rir, chorar, sabe? Lamentar, orar, orar por alguém. Colocar o nosso coração na mão do Senhor, dizer, cuida pra mim. Ou muito obrigado por cuidar pra mim, porque eu cheguei até aqui. Então, é isso que eu entendo que eu não posso perder. Isso foi pra mim, Raíssa. O que tá acontecendo na minha vida hoje é que eu preciso entender que as pessoas vão vir e tá tudo bem, a gente sonha com isso. Muitas pessoas vão passar por aqui, eu creio em nome de Jesus. E isso, inclusive, tem que estar tão alicerçada em mim. A prioridade por Jesus tem que estar tão alicerçada em mim. Tem que estar tão no topo para que eu possa transparecer isso para as pessoas, para que eu possa transbordar isso para as pessoas. Não tem como, de novo, eu dar aquilo que eu não tenho. Então, tudo bem, o que eu posso dar se eu não tiver ali tempo com Jesus é quem Jesus fez em mim, o caráter ali de Cristo que eu tenho que manter, diferente de se eu tenho um devocional ou não, amém? A minha conduta, né, como pessoa, como ser humano, eu tenho que tratar bem, eu tenho que acolher e tudo certo, isso tudo, muita gente faz, inclusive, sem Jesus, amém? Conheço muita gente boa aí que não conhece a Jesus, mas é diferente, nós não fomos chamados para ser gente boa, a gente foi chamada para ser sal, para ser luz, aonde há trevas, a gente foi chamada para ser o tempero naquela comida que tá sem nenhum gosto, a gente vai lá e tempera, tipo assim, ó, tem uma casa pra mim ficar, pra mim visitar aquela cidade, mas tem a casa da família da Raíssa e do Giovanni e da Raíssa. Lá é diferente, lá eu sinto algo diferente, sabe? Lá às vezes eu tenho um encontro com Jesus. Já imaginou se fosse assim? E é isso que precisa acontecer,
sabe? É isso que Jesus estava falando ali para Maria. Para Marta, ninguém ia poder tirar aquilo de Maria. Quem chegasse, com certeza, naquela casa depois, encontrasse Maria, certamente encontraria a presença do Espírito Santo. Não ia ter como ser, não ia ser diferente. Com certeza eu acredito que não. Imagina você estar derramado aos pés de Jesus, né? Depois, quantos dias essa mulher não passou aí flutuando? É assim que tem que ser, é assim que eu preciso ser. Então não é por causa das pessoas, não é por causa da cidade, não é por causa do novo ciclo. Não. É porque nós precisamos priorizar a presença de Jesus, não deixar isso passar por nada. Indiferente se você recebe ou não pessoas. Agora a gente pode estar falando para as coisas da nossa casa que muitas vezes nós priorizamos e nos enlouquecemos e começamos a fazer, e aí a gente já levanta naquele pique e não tem um momento com Deus, e aí depois não acha um momento para fazer isso. Ou as coisas do nosso trabalho, dos nossos estudos, tantas coisas aí eu posso citar. Você sabe na sua vida o que você tem colocado antes de Jesus melhor do que ninguém. Eu sei na minha, dei exemplo disso agora, e você deve saber na sua. Então hoje Deus nos chama a atenção, como Ele chamou a atenção de Marta, sabe? Estamos então, como é que é? Senhor, não te importas, diz-lhe Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Então, nós estamos preocupadas e inquietas. O que é inquietas? É justamente aquilo que eu falei. Não é falar com Jesus assim, isso é bom, é maravilhoso. Depois que eu faço meu devocional, eu pego Jesus e vem Jesus, senta no banco do carro comigo. Vem Jesus, senta na bicicleta comigo. Vem Jesus, vamos indo. E eu vou falando com ele enquanto eu vou levando os meus filhos. Tá tudo certo. Eu acredito que ele ama também. Só que nesse momento que eu priorizo ele, é aquilo que ele diz aqui, ó, inquieta, preocupada, inquieta, que eu deixo de estar. Eu me separo dessas coisas. Eu me separo do que eu tenho que fazer, de quem eu sou quando eu faço alguma coisa, das tarefas que eu tenho, das preocupações que eu tenho. Porque quando eu sento aqui, eu e a minha Bíblia, com um louvor que entoa, os anjos cantam para o Senhor, em que eu adoro ao Senhor e que esse espírito de contemplação entra dentro do meu coração, inunda a minha mente, então eu deixo de ser inquieta. Eu tenho várias coisas para fazer, eu tenho uma gama de coisas da faculdade para analisar agora, depois que eu saí do meu devocional, sabe? Mas quando eu tô aqui eu não consigo pensar em mais nada, e é isso que Jesus estava falando para Marta, que ela estava inquieta e preocupada, e a gente só vai conseguir excluir essas duas coisas da nossa vida quando a gente para e faz como Maria, que se joga aos pés de Jesus, e aí nesse lugar não tem ansiedade, não tem inquietude, não tem tarefa, não tem filho, não tem marido, não tem nada que consiga tirar a sua paz. Não tem. Portanto, que Maria, porque, gente, no contexto bíblico dessa situação, eu já vi várias pessoas pregando, inclusive, que Maria era uma mulher que fazia muitas coisas. Então, ela não era uma preguiçosa, não era isso. Naquela situação, ela priorizou Jesus, ponto, foi só isso. Então, quer dizer que não significa que a gente... agora ela não fez nada, na verdade era isso. Não, na verdade ela priorizou e nada conseguiu tirar ela daquela presença. Porque a partir do momento que você entra na presença de Jesus, Ele que resolve todas as coisas, você entrega a chave dessas coisas para Ele, entende? E aí por isso você consegue deixar essa ansiedade, essa inquietude de lado, você consegue fazer separação, seu espírito toma conta, a alma é alimentada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Deus nos dá esse puxão de orelha como deu em Marta, e eu entendo isso, e eu quis compartilhar com vocês, para que a gente não caia mais nessas ciladas, né? Para que a gente... esses momentos que a gente tem rápidos com Jesus são maravilhosos, e ele tem que acontecer, porque nós não somos separadas dele, né? Nós temos que ser conjuntas o tempo inteiro com Jesus, com o Espírito Santo. Orar sem cessar, como diz a palavra. Com ele que a gente tem que falar, reclamar, chorar, sabe? Conversar o tempo todo. Mas esse momento de intimidade, ele que vai fazer com que você resolva
os seus problemas, ou que, enfim, Ele resolva os seus problemas, né? Te dê forças e ânimo para isso. Para que você tenha cura, libertação, para que você consiga ter ânimo e fôlego de vida para realizar aquilo que você precisa realizar, para que você tenha sabedoria e discernimento para você realizar tarefas que precisam do seu intelecto, que precisam de você pensar, né? Que ele restaure essa saúde. É esse tempo que vai fazer com que todas as outras coisas aconteçam ao redor da nossa vida. E que isso, acontecendo e as pessoas vendo tudo isso, isso transborde tanto para sua família, quanto para quem você recebe, quanto para quem você fala no seu ministério. Se o seu ministério é falar de Jesus para alguém, porque todo mundo tem um. Não pense você que você não tem. Se você tá na fila de um banco, você tem um ministério para realizar ali, sim, que é o ministério do ID, que é para todo mundo, quer falar de Jesus aonde quer que você esteja, para quem for, em qualquer lugar do mundo, né? Se você tem uma família, você tem um ministério. Se você trabalha em algum lugar, você tem um ministério. Então, aonde a gente abastece, aonde a gente entende desse ministério, desse chamado, aonde a gente encontra fôlego para realizar as coisas da nossa vida, tanto elas físicas, quanto espirituais, quanto psicológicas, em Jesus. Ele é a única fonte, e aí nada pode nos tirar isso. Ele diz, o próprio Jesus diz, ninguém vai poder tirar isso de Maria. Amém? Ninguém vai poder tirar isso de você. Isso simplesmente vai transbordar, não ser retirado de você. A presença de Deus, uma vez que ela é te dada no dia, renova suas forças, ninguém mais consegue te tirar daquele ambiente, daquele lugar. E você tem anseio por estar no outro dia. Amém? Então que nós possamos entender essa palavra de fato, né? Não cair mais nessa armadilha, entende? E como Deus falou muito forte comigo, eu resolvi compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham entendido, guardado no coração e na mente de vocês. Eu quero orar então pra gente terminar. Amém? Senhor Jesus, Pai, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor, porque ela é perfeita, Senhor, e ela sempre, Pai, e mesmo que em dias diferentes, ela sempre nos traz algo novo para o nosso coração, porque ela é viva, Pai. Eu sinto, Senhor, como a Tua presença, como o Teu Santo Espírito, Pai, no meu coração, ministrando o meu coração, Senhor, e dando entendimento, Deus, e revelação para minha mente, Pai, para que eu consiga, Senhor, entender o que tu queres me dizer, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua repreensão, assim como tu fez com Marta, Pai. Tu fez hoje comigo, Senhor. Em nome de Jesus, nunca, Senhor, nunca deixe de me repreender, Pai. Eu estou aqui, Senhor, e por mais que isso doa, e por mais que às vezes, Senhor, eu não entenda no momento, Pai, mas, Senhor, que o Teu Santo Espírito me convença, eu te dou liberdade, Senhor, e eu peço, Pai, em nome de Jesus, que cada mulher faça agora essa oração, te dando, profetizando liberdade do Teu Santo Espírito em nós, para que Tu ministre o nosso coração, a nossa mente, as nossas inquietudes, as nossas preocupações, e nada, Senhor, afete o momento de estarmos na Tua presença diariamente, Pai, porque Tu és um Pai, Senhor, e Tu queres relacionamento conosco. Tu nos mostrou isso desde o primeiro dia da Tua criação, que Tu poderia estar sozinho, mas Tu não quis assim, Senhor. Tu fez a nós como imagem e semelhança para nos relacionarmos contigo. Então que a gente nunca perca esse entendimento, Pai, e nunca deixe passar a Tua presença por causa de coisas, de pessoas, de preocupações, Pai. Em nome de Jesus é assim que eu oro. Te agradeço, Pai. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, nessa semana, e que a presença não passe, a presença do Senhor não passe, né, longe de você, que você entenda a presença do Senhor e queira se atirar na presença do Senhor todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. Beijo a todas.